Live da terça começando, especialíssima live da terça. Hoje nós vamos, especial por dois motivos. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, o crédito fiscal na recuperação judicial. E além da relevância do tema, o crédito fiscal na recuperação judicial, eu tenho a alegria de receber um colega, um amigo, que já deve estar chegando aqui, o Dr. Francisco, que vai trocar figurinhas sobre a administração da dívida fiscal no bojo, das recuperações judiciais. Então, sejam bem-vindos. Nado, meu irmão, tudo jóia? Vamos discutir hoje crédito fiscal na recuperação judicial, meu irmão. Jóia? Léo, tudo bem, meu velho? Francisco chegando, beleza, Francisco, já vamos começar. E a Natasha tá com um perfil novo, Natasha. Que perfil é esse, guria? E você tem que participar das nossas reuniões de colegiado, não é verdade? Então, a live de hoje é um pouquinho atrasada, porque eu estava no meio de uma audiência. A gente se estendeu na audiência, uma audiência começou às 4h30, foi até 7h20, 7h30. Mas eu acho que o nosso cliente ficou em bons lençóis. Essa é outra conversa. Tema hoje importantíssimo, o crédito tributário na recuperação judicial. Tema hoje que, enfim, mobiliza boa parte dos agentes econômicos. Vocês sabem que o agente econômico em dificuldades, em primeiro lugar, para de pagar o passivo fiscal e, em seguida, ele vai começar a ter dificuldade de pagar o passivo trabalhista. O Bernardo Berbiger diz que eu sou lindo, mas, na verdade, ele quer um pão. E eu vou agora receber, Nado, o Francisco, cara, um bom amigo, que vai fazer uma conversa fantástica conosco. Eu vou visualizar aqui, já vamos aceitar, Francisco. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar aqui, Nado. Vamos ver. E já vou dizer para o Francisco que ele que vai tomar conta do campinho, porque, na verdade, eu ainda tô quente. Tudo bem, Francisco? Tudo jóia, professor Marcelo e demais amigos e espectadores da live. Vocês me escutam com perfeição? Perfeição. Eu escuto muito bem, cara. Sabe que a gente atrasou um pouquinho, né, Francisco? Porque, na realidade, uma audiência que começou às 4h30 da tarde por videoconferência, via Zoom, que a gente conhece o Zoom super bem, e que, em razão da instrução, foi 5h30, foi 6h, foi 6h30 e 6h40, e eu não podia nem desligar o microfone. Como é que eu vou avisar o Francisco? Mas eu avisei, né? E a doutora não viu, então tá tudo em casa. O tema hoje é muito promissor, né? O tema hoje, crédito fiscal, passivo fiscal e recuperação judicial. Vamos fazer o seguinte, Francisco, vamos iniciar, cara. Todo mundo já te conhece, eu acho, mas eu acho que vale a pena você fazer uma breve apresentação. E depois, vamos pensar nesse assunto a partir do cenário, a partir dos agentes econômicos. A gente pode até fazer um recorte de microempresas e começar o bate-bola. Mas se apresenta primeiro, meu irmão, porque daqui a pouco alguém aqui ainda não te conhece e já fica te conhecendo. Ok, boa noite, professor Marcelo, novamente. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando essa live, as pessoas que ainda irão acompanhar essa live. Eu me chamo Francisco Paixão Júnior, eu sou advogado, especialista em direito empresarial, com ênfase em recuperação judicial e extrajudicial de empresas, e também atuei muito tempo na parte de direito tributário. Então, eu tive a honra de juntar esses dois conhecimentos que são muito positivos no surgimento de empresas em dificuldade. Então, eu espero conseguir, nesse período pequeno de live que nós temos, trazer as informações necessárias. A gente sabe que o tempo é pequeno, é curto, não dá para exaurir toda a situação, mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós vamos traçar um panorama amplamente genérico, mas cada empresa, cada recuperanda, cada futura recuperanda que estivermos assistindo, tem que saber que é necessária a contratação de um profissional que entenda desse tipo de procedimento e que ele analise, juntamente com o contador da empresa, enfim, toda a equipe que já está na empresa, as questões específicas, porque as portarias elas trazem um âmbito totalmente genérico, mas cada recuperanda tem a sua realidade específica. Excelente, cara. Já entrou a 1000, né? Eu queria começar mais devagar. É interessante isso, Juliana, Cristiano, que a gente começa leve e vem o nosso interlocutor, atropela a leveza, já vai
Cara, excelente. Olha só, Francisco, eu quero pensar no seguinte, cara. Eu sei que, só para quem está nos assistindo entender, eu tenho sempre um recorte, sempre o meu recorte de olhar é um olhar para a realidade. Eu entendo que o direito é uma ciência social aplicada. E especialmente o canal que a gente construiu, e eu digo a gente porque o Francisco acaba ajudando a construir, o Luiz está por aqui, o Fausto passou por aqui também, o Elicásio, todos os colegas do colegiado, de algum modo, são coautores desse movimento que a gente está produzindo. A gente sempre faz um olhar prático, e eu quero começar, Francisco, porque eu sei que você é mais da teoria, eu sei que você gosta da teoria, é da prática também, mas tem um largo caminho na perspectiva teórica, e eu quero te trazer para a prática. Então vamos pensar no seguinte, empresa, eu vou te dar um caso concreto, e assim, Camille, a gente não combinou isso aqui, não tem nenhum combinado. Então, o que é um perigo, né, Francisco? Mas, enfim, eu vou pensar num caso concreto contigo e você vai começar a desvencilhar comigo. Olha só, eu tenho um potencial cliente que deve 4 milhões. Desses 4 milhões, na verdade, eu vou descrever, só vou mudar os valores, mas o que eu vou te descrever, Francisco, é exatamente o que eu tenho aqui no escritório, tá? E Gustavo, a gente não combinou isso. Eu só vou mudar os valores, tá bom? Vou fazer uma proporção dos valores. Eu tenho um cliente que deve 3 milhões de dívidas tributárias, 3 milhões de dívidas tributárias, tá bom? E deve, no crédito trabalhista, cerca de 400, 500, 600 mil reais. Tá bem? Ele não tem condições de fazer pagamento desse crédito trabalhista tampouco, né, meu irmão? Vai ter condições de pagar o crédito fiscal? Não tem. Mas a operação segue e tem um faturamento razoável. Eu te pergunto, recuperação judicial é uma alternativa? Pensando no caso em questão, no tamanho do passivo, né, que a empresa tem, eu concordo que sim, acredito que sim. Porque as condições que nós temos, obviamente falando da questão tributária, são muito mais favoráveis para empresas em recuperação, infinitamente mais favoráveis. E, ao mesmo tempo, o crédito trabalhista, com a mudança que a gente teve na Lei 14.112, para quem está em âmbito de recuperação judicial, também a gente tem uma possibilidade muito favorável. Eu acredito, assim, salvo o melhor juízo, que é possível, sim, a recuperação judicial dessa empresa. Volta então, você já deixa o trabalhista de lado. Esse é o problema que eu tenho no colo, e eu também concluo dizendo que, bom, é interessante. Você disse que é muito convidativo. Foi mais ou menos essa expressão. O que eu entrego para o meu... Olha a sacanagem, Francisco, olha a sacanagem. E assim, hoje vai ser o dia da sacanagem. Então, eu vou sacanear o Francisco e deixo o Francisco à vontade para me sacanear. Tá bom, Francisco? Se quiser devolver a bola dobrando o jogo, faz isso que nós não estamos aqui de brincadeira. Eu brinco, né, Francisco? Seguido, que quem quiser fazer qualquer pergunta de recuperação judicial, faz para mim aqui que eu respondo. Até fechar a live eu respondo, sempre faço isso. Mas a sacanagem é a seguinte, o que eu digo para o meu cliente, Francisco? Vamos lá. Sobre o crédito tributário. Como é que eu vou resolver o crédito tributário? O que eu digo para o meu cliente? Sim, primeira coisa que você poderia dizer ao seu cliente é o seguinte, eu acho que a gente tem que partir principalmente do pressuposto de que, como eu tinha dito no início da live, o crédito tributário, a partir do momento em que o empresário entrega essa questão toda para o advogado ele não pode caminhar sozinho. O advogado que atua em recuperação judicial. Ele tem que buscar, obviamente, uma análise junto ao contador da empresa. Ele tem que saber, obviamente, as condições de pagamento que a empresa tem, as possibilidades que ele tem. Por quê? E antes mesmo até dele fazer o pedido de transação junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, é interessante também que ele converse com a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque a Procuradoria está abrindo agora essa possibilidade para que essa recuperanda, essa futura recuperanda, mesmo que ainda não tenha o deferimento do processamento da recuperação concedido, que ela já tenha mais ou menos a noção de quais serão as possibilidades que ela tem, de acordo com as portarias que a Procuradoria já disciplina. Meu velho, assim, tu me interrompe também, mas eu quero te sacanear mesmo. Assim, então, olha só, Tizi, meu querido amigo, na verdade, meu parente, meu irmão, chegou aí também, a Amanda tá por aqui. A Amanda que tá devendo, né, Amanda? Você tá me devendo, Amanda. Amanda, Francisco tinha que estar conosco no colegiado lá, ela me disse que vai entrar, que não vai entrar, fica se pesqueando, não entra. Amanda, você tem que entrar, mas assim, Francisco, eu falei que talvez seja a última vez que tu vai fazer live comigo, porque tu não vai querer mais fazer.
Se quiser fazer comigo amanhã, a gente faz de novo. Mas assim, ó, eu tô te perguntando o seguinte, cara, o que eu digo pro meu cliente? Não o que eu faço. Procuradoria da Fazenda Nacional, tudo bem. Pensar em alternativas, tudo bem. Eu estou querendo dizer o seguinte, chegou o cliente e diz, Marcelo, eu tenho 3 milhões de dívida tributária, tenho 600 mil de dívida trabalhista, vale a pena fazer recuperação já. Por quê? O que eu vou fazer com esse crédito tributário, entendeu? Porque eu sei que você sabe a resposta, eu quero extrair a força dessa resposta, sabe? Parcelamento, consigo fazer? Transação, consigo fazer? Quanto tempo consigo parcelar? Se for MEPP, aumenta quanto? Entendeu? Porque, na verdade, quem está nos assistindo, meu irmão, está nos assistindo com essa curiosidade. Hoje, boa parte dos agentes econômicos que procuram assessoria jurídica, eles procuram com um expressivo passivo fiscal. E aí os colegas que trabalham com recuperação judicial, que não têm essa bagagem que você tem na área tributária, eles acabam batendo cabeça e com aquela argumentação simplória. Não, mas o crédito fiscal não se submete, então não dá para fazer. Sim, e aí eu quero que você pense que eu sou o teu cliente. Eu sou o teu cliente. E eu disse isso para ti, eu devo 3 milhões de débito para a Fazenda Nacional, vamos simplificar. E devo 600 mil para trabalhadores. O que eu faço? Ok, então vamos lá. É possível sim a recuperação, totalmente plausível. Eu vou continuar indo um pouquinho na teoria / prática, né, que nós temos hoje, né? Nós temos o tema 987, que proíbe a execução patrimonial sobre empresas que estejam em recuperação judicial, a execução patrimonial no âmbito de execuções fiscais, tá bom? Explica melhor isso, o que significa isso. Pô, sacanagem, né? Mas é verdade, explica melhor. Tema 987, aí o que está acontecendo, Francisco? O pessoal hoje... Então, lá. Não fica bravo comigo, né, cara? Te peço desculpa se ficar bravo, mas enfim, ficar bravo ficou. O pessoal hoje está em casa, apavorado com o final do Big Brother, que eu sei que você não assiste, eu também não assisto, mas eu estou apostando o meu carro na Juliette, mas não assisto. O pessoal está apavorado com o Big Brother e está olhando a gente com um olho, sabe, um olho no gato, outro na caça, aquela história toda. Então, se você falar en passant, Fausto também assiste, ó. Se você falar en passant tema 987, cara, vamos falar a verdade aqui. Ninguém vai nem saber do que se trata. Então, você inaugurou a conversa dizendo o seguinte, 987 cliente. O cliente, nem sabe o que é. Explica direito. Viu que eu tô sacaneando? Ok. É o costume da prática, né, de falar de forma técnica, né? Então, vou tentar deixar mais palatável ainda a questão. O que acontece é o seguinte, no âmbito do STJ, dos recursos repetitivos, quando há uma multiplicidade de ações sobre aquele tema e que estão, como se diz, né, enchendo o judiciário de questionamentos e, ao mesmo tempo, de decisões díspares, chegando até o STJ, há a possibilidade de haver afetação de sobre o tema por um prazo de mais ou menos 1 ano, na lei prevê 1 ano, né, para que suspenda-se todas as ações, todos os recursos sobre aquele tema em âmbito nacional, até que o STJ dê uma decisão definitiva sobre aquela questão. E o tema 987, ele prevê o seguinte, se há ou não a possibilidade da execução patrimonial em âmbito de execução fiscal em empresas que estejam em recuperação judicial. Porque a Procuradoria da Fazenda alega que, principalmente agora, com as modificações que nós tivemos na lei, que a recuperanda ela tem a possibilidade de negociar esse crédito tributário, sem ter a necessidade de se suspender a possibilidade de uma execução patrimonial, de uma penhora sobre um bem, seja um bem essencial, ou até um outro bem que não seja do ativo circulante da empresa. Enfim, então, eu acho que eu consegui ser mais didático agora, né? Conseguiu. Eu vou além, vamos junto, olha só. O que eu digo para o cliente é o seguinte, meu caro cliente, existe um recurso repetitivo no STJ, eu estou falando o que você falou. E eu, claro que eu sei disso, gente, só para quem está chegando aqui, entender, a gente fez essa discussão com bastante profundidade no colegiado empresarial, em mais de uma reunião. Então, o colegiado empresarial, uma reunião que todo sábado pela manhã a gente faz, entre os colegas que estão no treinamento, elege alguns temas importantes, e fizemos 2 discussões sobre isso. Então, é claro que a gente tem, Francisco, isso procedimentado. Mas por que eu te provoco pensando em potencial cliente? Porque o cliente quer saber isso que o Fausto provocou a gente aqui. Cara, resolvo ou não resolvo?
resumindo, vai suspender todas as execuções fiscais, pelo menos os atos de constrição patrimonial de todas as execuções fiscais, de acordo com o comando do recurso repetitivo 987, então os advogados vão STJ, recurso repetitivo 987, vai lá, e aí, claro, depois que fizer isso, nos manda um abraço, né, Francisco? Vai lá na tua página e, pô, um abraço, Francisco, me manda um abraço também, a gente vai ficar feliz. Mas com essa decisão, suspende as execuções fiscais do ponto de vista da constrição patrimonial, isso é importante. E isso vai ser a primeira coisa que você vai dizer para o cliente. Então, eu entendi, Francisco. Mas e daí? Vai ficar suspenso indefinidamente? Não, né? A gente sabe que a qualquer momento a STJ pode julgar esse tema e, ao mesmo tempo, a gente consegue notar uma movimentação muito grande do fisco para que essa afetação nesse recurso repetitivo, nesse tema 987, ele acabe. Porque desde da reforma da lei de falências, né, através da lei 14.112, já se vê, e também pela situação excepcional que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo, a gente já tem visto já passos do Ministério da Economia e da Procuradoria da Fazenda Nacional para exatamente mitigar os efeitos desse tema. A gente tem as portarias, né, as mais novas, né, agora, né, 2381 de retomada fiscal de 2021 e a 2382 também de 2021, elas já vêm exatamente para trazer para aquela empresa que está em dificuldade a possibilidade de repactuar seus créditos e também para aquela empresa que esteja na sistemática de um processo de recuperação, para que ela consiga até mesmo abatimentos das dívidas, a possibilidade de 100% de desconto dos acréscimos legais sobre o crédito que ela tem ali, sobre as multas e juros, enfim. Então, a gente já vê nitidamente, talvez até a Fazenda Pública fazendo um papel até de um credor que quer negociar. Se a gente for analisar bem, assim, olhando todo o contexto que a gente tem de modificações. Então, acredito que a gente tem que trabalhar com o cliente com os dois cenários. Obviamente, com o tema 987 se prolongando, em razão dessa situação de excepcionalidade que a gente tem vivido, e também com a situação de que o tema seja julgado favoravelmente à Fazenda Pública. Então a gente tem que trabalhar com as duas possibilidades. Tá, então assim, o nosso cliente chegou só para a galera nos entender aqui, só o pessoal nos entender. Nós estamos dizendo o seguinte, meu caro cliente, seguinte, cara, tem condições de suspender essas execuções fiscais, pelo menos do ponto de vista da concessão patrimonial. Se ele quiser que a gente se exiba, porque tem cliente que gosta que a gente se exiba, e isso permite até que a gente cobre mais honorários. A gente pode dizer, à luz da preservação da empresa, porque existem dois princípios que estão em confronto, o princípio da preservação da empresa e o princípio do interesse público que subjaz às execuções fiscais. Então a gente pode falar bonito assim e cobrar 5% a mais de honorários, porque, enfim, a gente precisa alimentar as crianças. Mas assim, suspensão a gente explicou. E aí ele vai dizer, tá, mas e como é que vocês vão resolver, porque eu não tenho dinheiro para pagar depois da suspensão? Aí você foi além. Então, com a reforma da lei de recuperação de empresas, na verdade, com a reforma do parcelamento fiscal, né, da lei que administra o passivo fiscal, 10.522 talvez, mas eu não me recordo aqui. 10.522. Essa, 2002. então, ótimo. Isso. Existe a possibilidade de parcelar esse passivo fiscal. E essa possibilidade de parcelar, ela autoriza também transacionar. Então, eu vou te perguntar, cara, assim, para a gente falar bem na boa, assim, ó, transacionar, o que significa, o que seria isso, né? Como é que você vislumbra isso? E parcelar, quantas parcelas, transacionar, o que, como, sabe? Vamos nesse leito, porque o pessoal está gostando, Francisco. O pessoal não, quem está gostando disso, está gostando para nós aí, pô, ficam quietos nos olhando, diz, tá bom, faz pergunta, mas vai nessa aí. O que significa transacionar, o que significa parcelar? Transação, se eu não estou enganado, é um dos modos que a gente tem de interrupção do crédito tributário, né? E o parcelamento é um modo de suspensão do crédito tributário. A gente entende que a transação ela tem possibilidades muito interessantes, porque o parcelamento ele já está ali já definido, já tem já mais ou menos os créditos ali que a gente tem que aderir. Agora, com relação à transação, a gente tem inúmeras possibilidades. A gente tem a transação excepcional, né, que está previsto na portaria 14.402 do ano passado ainda.
A gente tem as possibilidades de parcelamento que estão previstas também nas portarias que eu já citei anteriormente, né? A gente tem a transação do Simples Nacional. O que eu posso dizer é que na transação a gente tem ali a possibilidade de parcelamentos com talvez até 120 meses e podendo ir até 145 meses, dependendo se a gente tiver microempresa de pequeno porte, instituição de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil. E a gente ainda tem a possibilidade de ter o desconto de 70% do valor da dívida. Então, é uma coisa... Eu consigo combinar os dois? Então, assim, ó, vamos pensar assim, ó. Esse cliente que chegou no meu escritório, o case é esse, meus caros colegas que estão aqui, 10 para as 8, apavorados com a última passagem do Big Brother, lá o último paredão, estão apavorados, estão preocupados com isso. Esqueça o Big Brother e olhe para cá, aqui, ó. O cliente chegou, Francisco, no escritório, tá bom? O cliente chegou no escritório, 3 milhões de passivo fiscal, eu disse para ele, suspende os atos de concessão da execução fiscal imediatamente à luz do recurso repetitivo número 987, suspendidas os atos de concessão. Aí eu consigo parcelar, por 144 meses e consigo fazer transação de até 70%. Eu consigo acumular os dois? Acho que não, sim. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? A gente tem, vou até pegar aqui o artigo que eu coloquei, eu até separei exatamente por isso, porque é uma dúvida bem, como eu posso assim dizer, marcante mesmo. Se não me engano, é o artigo 9º da portaria 987, 2382, ela prevê isso, ela tem essa possibilidade mesmo, ela já determina diretamente da possibilidade ou não, da possibilidade de você ter essa acumulação. Só um momento que eu estou encontrando aqui. Só para o pessoal, enquanto você procura, só para o pessoal entender, esse é o grande calcanhar de Aquiles de uma boa apresentação para um cliente para ingresso em recuperação judicial. Quando a gente vai apresentar como uma alternativa ao sorgimento, para o nosso agente econômico que nos procura a recuperação judicial, a gente tem de fechar todas as portas de assessoria. O cliente não vai procurar o advogado para promover a recuperação judicial e um outro advogado tributarista. O cliente não vai procurar o advogado que promove a recuperação judicial e seguir com o advogado especialista na área trabalhista, por exemplo. O cliente vai nos contratar para administrar todos os compromissos. E nesse sentido, não adianta o camarada ter uma qualidade jurídica em direito civil ou em recuperação judicial e descuidar da parte tributária. Nesse caso, eu fiz uma pergunta bem provocadora para o Francisco, mas estou louco para responder junto. Se não me falha a memória, a transação que pode ser feita de até 70% do valor devido para a Fazenda Nacional, sublinhando, né, meu irmão, que é muito difícil fazer essa transação, porque isso passa pelos procuradores da Fazenda Nacional, que de fato vão ter muito receio em colocar a caneta nessa transação. Mas fazendo a transação, não me recordo mesmo se é possível fazer o parcelamento. Eu acredito que não. E agora você tem a resposta aí, segue o baile. Eu tive que fazer essa cola porque, Marcelo, uma das coisas, até que eu falei na reunião do colegiado, o direito tributário, ele tem uma ramificação enorme, né? A gente tem o CTN, mas a gente tem inúmeras portarias, inúmeros atos normativos. Então, você tem que separar ali as coisas, ali, fazer uma pesquisa muito gigantesca para responder exatamente esses questionamentos do cliente. No artigo 9º da portaria 2382, é bem taxativo. É vedado em relação aos mesmos débitos a acumulação dos benefícios previstos na Lei 13.988, que é a lei, obviamente, de transação, né, de 2020, e no artigo 10C da Lei 10.522. Com os parcelamentos que tratam o artigo 10A e 10B deste último diploma legal, ou com os demais benefícios previstos em parcelamentos disciplinados por lei federal. No entanto, existindo os parcelamentos mais benéficos ao contribuinte,
ele poderá desistir do parcelamento anteriormente aderido, né? E isso está previsto até no artigo 16 dessa mesma portaria, 2382. O artigo 16 prevê a opção pelos instrumentos de negociação de que trata esta portaria não impede que o empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial nos termos estabelecidos no artigo 51, 52 e 70 da Lei 11.101 de 2005, opte por liquidar os referidos débitos para com a Fazenda Nacional por meio de outra modalidade de parcelamento instituído por lei federal, desde que atendidas as condições previstas na lei, hipótese em que será firmado ou mantido o termo de compromisso a que se refere o artigo 15, dessa portaria, sob pena do indeferimento ou da exclusão do parcelamento, conforme o caso. Então, nesse ponto, eu acho que a Fazenda Nacional está analisando também a situação de excepcionalidade, repito mais uma vez, que nós temos, né, e que as portarias de parcelamento elas vão estar trazendo uma situação específica do momento, mas talvez mais à frente a situação daquela empresa recuperanda piore até mais, né, tributariamente falando. Então, não se pode negar, até mesmo seguindo o princípio do artigo 47, né, da Lei de Recuperação e Falência, algum instrumento que impossibilite a recuperação desse agente econômico. Então, na realidade, segundo o que eu já tinha lido e agora te ouvindo aqui, é um ou outro, mas há alternativa. Então, eu quero chamar a atenção disso porque, vê bem, Francisco, vê bem, vamos pensar junto. Crédito tributário, dívida tributária, antes dessa regulamentação de janeiro de 2021, antes dessa regulamentação, inclusive em relação, me referindo ao recurso repetitivo 987, ela vivia em uma espécie de limbo na recuperação judicial. Tanto que no próprio treinamento avançado em recuperação judicial, a dica era a seguinte, cara, vamos administrar o passivo fiscal. Né? E aí o pessoal reclama, mas Marcelo, e agora? Agora ainda vamos administrar, mas sob novos recursos. Mas antes não se tinha tão claro uma alternativa. Existia uma lei de 2014 que impunha, ou pelo menos dispunha da possibilidade de parcelar em 84 parcelas. A lei de 2014. Agora, o que a gente pode entregar com clareza para o cliente? E eu acho que é essa questão que os colegas todos devem estar curiosos, aí, inquietos para discutir conosco, porque nós estamos provocando a inteligência deles. Nós estamos provocando todo mundo aqui. Então, o que se vende para o cliente é o seguinte, se fosse para resumir, em primeiro lugar, segura as execuções fiscais. Recuperação judicial segura a execução fiscal. Então, nesse sentido, imediatamente, no curto prazo, é uma excelente alternativa. Então, não é à toa, né, Francisco, que a Ubra, devendo 6 bilhões, ingressou em recuperação judicial com uma dívida trabalhista de 400 milhões. Não é à toa isso. Exatamente. Foi o modo que ela utilizou para segurar a execução fiscal. Agora, antes a gente segurava, agora tem que parcelar. Tem que parcelar ou buscar uma transação na Fazenda Nacional, que não é fácil, mas é possível, a partir de prejuízos fiscais, a partir de uma leitura da situação econômica. Mas é necessário, Francisco, eu não sei se você concorda comigo, não sei mesmo, porque eu não estou bem convencido disso, mas pelo que eu li, a partir de janeiro de 21, existe consenso doutrinário, pelo menos em artigos, pelo menos em poucas decisões, de que é necessário resolver a questão tributária para se ter o plano homologado. Você concorda com isso? Com essa leitura? Porque ela é recente, né? Você concorda com isso? Concordo, totalmente. A gente tem toda uma mudança histórica, desde da criação da Lei de Recuperação e Falências, né? Porque da maneira como a legislação foi feita, colocou-se ali o fisco para, obviamente, pressionar ali a recuperanda para que a recuperação fosse de fato concedida a ela, né, nos moldes do artigo 57, fosse necessária a apresentação das certidões de regularidade fiscal. No entanto, com o passar do tempo, foi se demonstrando, até por entendimentos jurisprudenciais, você sabe até mais do que eu disso, né, tornou-se algo até inviável, porque imaginemos o passivo fiscal sem abatimento de multa, de juros, uma empresa que já está em dificuldade. Primeira coisa, você bem mesmo disse, né? A primeira coisa que acontece para o empresário, o agente econômico que está em dificuldade, na grande maioria das vezes, é deixar de pagar o tributo.
Então, e naquele momento, a Fazenda Pública já ia em busca do crédito de uma maneira, como eu posso assim dizer, sem aquela visão que hoje, teoricamente, eu acredito que já esteja implementada, com a visão de um credor, mas um credor participativo, que quer também o soerguimento do agente econômico. Eu acredito que a gente tem essa modificação, porque anteriormente a gente tinha a exigência de certidão de regularidade fiscal para a contratação com o poder público, para o recebimento de incentivos fiscais e creditícios e também para a concessão da recuperação judicial. Mas com esse avanço da jurisprudência, e agora, com a reforma da Lei de Recuperação e Falência, com a Lei 14.112, a gente tem, para que haja, primeiramente, a primeira exigência que se tem é a regularidade perante a Seguridade Social. Primeira coisa, ela é necessária para a contratação com o poder público. Imaginemos que a recuperanda esteja com um passivo muito grande. Primeira coisa que tem que se buscar é a regularidade dos créditos com a Seguridade Social. Porque se ela tiver contratações com o poder público, participar de licitações, ela tem que resolver esse passivo. É a primeira coisa que ela tem que pensar. Em seguida, para que ela obtenha os incentivos fiscais e creditícios que podem advir, a primeira certidão que ela tem que buscar é essa, a certidão de regularidade fiscal com a Seguridade Social. Depois, no momento do artigo 57, do plano de recuperação já aprovado, quando ele necessitar, melhor dizendo, ser homologado pelo juiz, aí sim, ela deve buscar a regularidade fiscal geral. Mas essa regularidade fiscal geral, com esses programas que se tem agora, de parcelamento, de transação, se torna não uma missão tão impossível, assim, salvo o melhor juízo. Então, eu acredito que agora a gente já tem um horizonte, teoricamente, melhor para as empresas em recuperação judicial. A gente tem condições muito mais favoráveis. Isso. Eu concordo. Eu vou fazer só um porém, que é o seguinte: antes o jogo era mais nebuloso. Então, como é que eu posso explicar melhor assim? Antes dessa regulamentação da 14.112, o jogo era jogado. Então, a recuperanda a empresa ingressava em recuperação judicial, tinha o deferimento da suspensão de todas as execuções, e aí alguns credores extraconcursais, alguns credores de dívidas, enfim, que não se submetiam à recuperação judicial, discutiam essa suspensão, e a recuperanda ia lá, brigava e segurava a suspensão aqui e ali, e acabava conseguindo segurar todas as execuções, tendo em vista o princípio da preservação da empresa e a competência do juiz da recuperação judicial. Era assim. E com o passivo fiscal fazia a mesma coisa. À luz do recurso repetitivo ou se segurando do princípio da preservação da empresa, a empresa seguia jogando. E o que acontecia? Ela organizava o passivo que submetia à recuperação judicial e o passivo fiscal ficava descoberto. Em um jogo obscuro que não se tinha muita clareza do que viria a ocorrer. Por quê? Porque a recuperação judicial, enquanto estava em andamento, impedia o prosseguimento da execução fiscal. Então o jogo era esse. Vamos lá, vamos ingressar em recuperação judicial, o cliente dizia, tá aí o passivo fiscal. Não, o passivo fiscal a gente vai segurar com o artigo 47. O que é o artigo 47? O artigo 47, caros colegas, preservação da empresa. E o cliente ia. A Ubra fez, de algum modo, isso. Então, vou segurar todo o passivo fiscal e vou ver o que acontece. Hoje, e por isso que o jogo é obscuro, hoje não é tão obscuro esse jogo, porque com essa repaginada do crédito tributário, na realidade, se a recuperanda não regulariza, não respeita o artigo 47, aí tem decisões de março, tem decisões do STF no final do ano passado, mas de março agora, do STJ, que se não, de Minas Gerais, eu acho, né? Tem da Samarco, não foi? Tem uma decisão recente que a gente discutiu no colegiado sobre isso, que com a exigência de regulamentação do passivo, não era Samarco, não. Talvez seja, não me lembro. Não é. Acho que essa marca tá tranquila, eu acho. Na parte tem alguma que a gente discutiu, eu vou ver se eu acho. Mas decisão recente que sinaliza, que impõe à recuperanda o dever de não pagar. E aí é a ilusão do advogado que não conhece a recuperação judicial. Não é para pagar o passivo fiscal, porque é impossível. Mas a homologação do plano, ela vai passar cada vez mais a depender da resolução jurídica da questão fiscal.
É isso, é isso. Essa é a novidade. E aí, claro, é bom e do ponto de vista social é bom. Do ponto de vista de longo prazo é bom também. Do ponto de vista nosso, os advogados, as advogadas, excelente, porque mais trabalho, mais dinheiro. Né? Agora, assim, ó, as condições para se aderir a esse parcelamento, se a empresa tem ou não tem, esse vai ser o desafio dos advogados. Sim, eu acredito que, como eu bem havia começado a minha linha de raciocínio, é interessante que haja um trabalho interdisciplinar entre a recuperanda, o contador, porque no momento em que há todo o preenchimento dos dados para a participação dessas modalidades de parcelamento ou de transação no portal Regularize, você tem que trazer para a Procuradoria da Fazenda Nacional as condições que a empresa tem de pagar. Então tem que se pautar ali esse pedido de parcelamento ou de transação em dados factíveis, em dados reais. Até mesmo caso a empresa não consiga, de certa forma, por advento de outra dificuldade, oriunda até da questão do Covid, enfim, ou outra situação, ela consiga demonstrar, olha, a nossa condição era essa, mas agora, com essa situação excepcional, a gente já não tem mais essa condição e se comprova isso de fato. Até mesmo para que se procure uma mutação daquele pedido de parcelamento ou de transação para uma condição que essa empresa consiga anuir. E eu achei até interessante também, é que as condições para a empresa em recuperação, elas são muito positivas de adesão ao parcelamento. Por quê? Não há necessidade de comprovação e de garantias de bens. Né? Você entrar ali com um parcelamento dando um bem em garantia, coisa que outro devedor que não esteja em recuperação vai necessitar de fazê-lo. Então, eu acho que a gente tem, de fato, uma dificuldade muito grande em alguns momentos, assim, em algumas negociações com a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas eu acredito que a mudança agora de entendimento da Fazenda é para que o artigo 47 ele tenha, de fato, um valor, como eu posso dizer, na prática. Né? A manutenção da empresa, a manutenção da fonte pagadora de tributos, porque não é interessante nem para o fisco e nem para a sociedade a quebra de uma empresa. A falência de uma empresa não é interessante. Claro, e aí assim, o cliente pode perguntar, Marcelo, mas, cara, eu ainda não sei da pandemia, você quer que eu ingresse em um parcelamento de 120 ou 144 meses? Não é isso, não é isso. Esse parcelamento vai ser feito quando há necessidade de homologação do plano. Então, é importante chamar a atenção disso, Francisco, porque o sujeito que ingressa em recuperação judicial, ele ingressa porque ele precisa, não só do parcelamento das dívidas submetidas, não só de eventual deságio, o que ele precisa fundamentalmente é da suspensão das execuções. O que está tirando o sono do cara, o que está fazendo com que ele não tenha uma boa noite de sono em casa tranquilo, uma janta na boa, não consiga fazer nada. Ele olha para o oficial de justiça e fique desorganizado. Não é necessariamente as dívidas de longo prazo, é aquela execução que está distribuída semana passada e que, enfim, inviabiliza inclusive a própria atenção do empresário à situação da empresa que ele coordena. Então, o que precisa imediatamente é a suspensão, é interromper as execuções e as dívidas. E aí, se a gente disser para o camarada, nós vamos suspender tudo, mas amanhã vamos ter que entrar com parcelamento, a gente está querendo dar uma bomba no colo dele. Colocar uma bomba no colo dele. Não é isso. A gente vai suspender todas as dívidas que submetem e as que não submetem, nós vamos brigar, e no momento de homologação do plano de recuperação judicial, nós vamos diligenciar para que, enfim, se faça uma adesão ao parcelamento previsto na 10.522 ou que se faça uma transação desde o período do início da recuperação judicial. Então, deferir o processamento, não sei se você concorda, eu confesso que nunca fiz isso, até porque é novo, né? Isso é de janeiro, mas estamos trabalhando juntos, Francisco. Eu e vocês vamos promover uma recuperação judicial. Fizemos aquela petição inicial, como você falou, sábado, na ponta dos dedos, que nem o Ayrton Senna fazia na pista, aquela petição inicial que faz o juiz olhar e ficar emocionado. O juiz chorou. Mostramos toda a história da empresa, mostramos as dificuldades, mostramos o denodo em superar as dificuldades, colocamos imagens. Então os colegas que estão nos assistindo, coloquem imagem na petição inicial.
colocamos imagens da operação, então o juiz olhou e se emocionou, lacrimejou, e ele deferiu o processamento da recuperação judicial, ele nomeou o AJ, ele inclusive deu um despacho determinando o levantamento de todos os protestos, fez isso, e depois desse despacho, a gente pegou esse despacho e juntou em todas as execuções para suspender tudo, tá bem? Pergunta para você, vale a pena, enquanto a gente está nesse primeiro período, 1 mês, 2 meses, já se aproximar da Fazenda Nacional, buscando essa transação, sem fechar nada, sabe? Começando a convidar um namoro. O que você acha? É claro, é útil, até mesmo antes do deferimento do processamento da recuperação, até para que a gente já comece a analisar um cenário junto à Procuradoria de Fazenda Nacional. Obviamente, você entra no site, entra no portal Regularize, já faz uma simulação dessa possibilidade, até mesmo para já preparar o cliente de uma futura proposta de transação ou de parcelamento que vai acontecer na sequência. E o marco temporal que nós temos, de acordo com as portarias, desde o deferimento do processamento da recuperação até o momento do artigo 57, o momento da homologação do plano de recuperação, depois ele aprovado pelos credores, né, numa assembleia, ou então quando ele é aprovado de forma tácita. Então, a gente tem desde o marco temporal aprovado de forma tácita, o que é isso? Explica isso. Quando a recuperanda apresenta o seu plano de recuperação e esse plano de recuperação ele não é objeto de objeção por nenhum dos credores que estão incluídos nos quadros, no prazo de, se não me engano, de 30 dias. A partir do momento em que não há uma objeção desse plano de recuperação, ocorre a aprovação tácita desse plano de recuperação. E aí, a recuperanda tem que buscar, junto à Fazenda Pública, a certidão de regularidade fiscal para que o juiz homologue a concessão de fato dessa recuperação. Então, nós temos como marcos temporais o artigo 52, que é o deferimento do processamento da recuperação, e o artigo 57, que é o período da homologação. Então, nós temos essas duas nuances. E é bom também dizer que nós estamos falando, obviamente, de portarias que cuidam de tributos federais, ok? Para as recuperandas ou futuras recuperandas que estejam nos assistindo, é interessante que vocês pesquisem junto às fazendas estaduais ou municipais. Agora, havendo, ou melhor, não existindo nenhuma possibilidade de parcelamento ou de tributo, ou de parcelamento ou de transação no âmbito da fazenda estadual ou municipal ou até distrital, nós temos também, segundo o artigo 155A do CTN, em seu parágrafo 4º, que a inexistência de lei específica que se refere ao parágrafo 3º desse artigo, que fala sobre parcelamento de dívidas tributárias, desse artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei específica. Ou seja... que boa essa, cara! Que boa, essa eu não sabia. Pô, que legal. Exatamente. Cara. E é uma coisa muito positiva. E esse raciocínio ele foi seguido no parágrafo 4º também, da Lei 10.522, no parágrafo 4º do artigo 10C. Já vou direto no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, por lei de iniciativa própria, autorizar que o disposto nesse artigo seja aplicado aos seus créditos. Ou seja, o artigo 10C ele prevê essas modalidades de parcelamento com a possibilidade de alongamento do pagamento, enfim, todas essas benesses que nós estamos trazendo aqui. Excelente. Então, isso significa que se nós não tivermos o parcelamento no ente estadual e municipal, nós vamos ter, por analogia, a possibilidade disposta para a União. Interessantíssimo. Vejam que nós estamos em um cenário e que as alternativas para o crédito fiscal aumentaram. Isso é bom. O que é ruim é que deve ser resolvido. Antes, necessariamente, não era. Dava para brigar um pouco mais. Então, enfim, há um equilíbrio nessas situações. Pergunta que eu fiz antes para o Francisco, que eu vou mexer um pouco agora, é a seguinte. Entrei em recuperação judicial. Ingressei com pedido de recuperação judicial. O juiz deferiu nos termos que eu mencionei há pouco, porque a gente fez uma petição bonitinha. A gente juntou todos os documentos, todos
todas as informações exigidas no artigo 51 da Lei de Recuperação de Empresas e por documento A, né, arquivo B, arquivo C, bem bonitinho, daquele jeito que a gente gosta de fazer, e ato contínuo, o Francisco sinalizou que vale a pena iniciar uma conversa com a Fazenda Nacional. Gente, antes de casar, preciso namorar. Antes de namorar, preciso conhecer. Se eu quero namorar, tenho que conhecer. Eu só vou namorar com a menina se eu conhecer a menina. Eu só consegui casar com a minha esposa porque eu conheci ela antes, pedi namoro antes. Então, guardadas as proporções, eu só vou ter uma relação de confiabilidade com a Fazenda Nacional se antes de eu pedir o parcelamento eles me conhecerem. E aí eu quero só sublinhar a necessidade da dimensão negocial. Saber que isso não é um simples direito a ser imposto à Fazenda Nacional. Não se trata disso. Quem pensa assim, o direito deve abandonar o mercado de recuperações iniciais. Quem entende que o direito é simplesmente algo a ser exercido sem quaisquer outras discussões, não vai operar bem no processo de recuperação judicial, porque a índole da recuperação judicial ela é eminentemente negocial. E isso quer dizer que a Fazenda Nacional ela pode olhar com bons olhos para o Francisco e com maus olhos para mim, na mesma situação, objetivamente falando. Porque o Francisco fez, junto com o trabalho técnico, fez um processo de aproximação digno e respeitável. E o Marcelo simplesmente tinha um prazo para cumprir, o juiz o exigiu a juntada certidão negativa, e é isso que acontece. Meus colegas acompanhem que é isso que acontece. O juiz determinou a juntada de certidões negativas, o Marcelo vai na terça-feira querendo fazer a transação para na quarta-feira, na quinta-feira estar resolvido, ou em uma semana. De outro lado, o Francisco, desde o deferimento do processamento, estava dialogando com o procurador responsável por isso. O procurador já sabia das reais condições a recuperando, o procurador já sabia do intento eticamente respeitável de preservar os empregos, preservar a produção de riquezas, preservar os tributos, preservar inclusive o interesse dos credores, da boa-fé do Francisco. Então, ele se mobilizou para fazer parte dessa empreitada. Já eu fui intimado para juntar a certidão negativa na segunda-feira, na terça quero ter essa certidão a partir de uma transação sem qualquer estratégia negocial. E veja bem, estratégia negocial não é igual a má-fé, não é igual a manipulação. Não, estratégia negocial equivale a um processo íntegro, né, que envolve uma aproximação, que envolve um reconhecimento, que envolve um diálogo, enfim, a gente trabalha nisso em alguns momentos também. Mas é isso, então, vale a pena, depois de ferir a recuperação judicial, pedir de recuperação judicial, fazer esse processo de aproximação. Sim, sem dúvida, Marcelo. Eu acho que, além de ser interessante, até a própria Procuradoria de Fazenda Nacional, ela prevê ali, na própria legislação, a boa-fé do contribuinte que está ali buscando repactuar seu crédito tributário, que está buscando o surgimento da sua atividade, porque o agente econômico, em situação de insolvência, seja com credores, seja quirografários, trabalhistas e fiscal, ele quer buscar o instrumento da recuperação para voltar à sua atividade, sem ter problemas, sem ter dor de cabeça, sem ter preocupações. Ele quer buscar a sua readequação econômica para voltar ao mercado e produzindo empregos, renda e sendo uma fonte pagadora de tributo. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que a fazenda pública ela não pode mais ser vista como inimiga, pelo menos na dimensão negocial. Nós temos que trazer esse entendimento até para recuperandas, que nós temos que trabalhar de forma conjunta, não só com a fazenda, mas com todos os credores, porque o procedimento de recuperação é isso, ele é um ambiente de negociação. Então, eu acho que é uma nova realidade que se abre e que se tornará, eu acho que, muito frutífera com o passar do tempo. É interessante nós dizermos que, anteriormente, né, a possibilidade de parcelamento era em até 84 parcelas, hoje é em 120. Mas, naquelas condições que eu falei, Santa Casa, instituição de ensino, e até mesmo, se a recuperanda tiver uma fundação, ela pode angariar um aumento desse parcelamento em até 145 meses. O que é algo muito positivo. Imaginemos, 100% de juros e de multa sendo aniquilados, e ainda podendo
ter um desconto no máximo de até 70% do crédito. É algo muito positivo e a gente tem que buscar no procedimento de recuperação esse contato com a fazenda, desde o primeiro momento, antes mesmo até, eu vou até além, antes mesmo até do deferimento do processamento da recuperação, antes mesmo. E no decorrer do procedimento de recuperação, demonstrar a boa-fé, demonstrar as condições da empresa, repito mais uma vez, com toda escrituração fiscal e contábil atualizada, correta. Enfim, eu acredito que seja isso mesmo. A gente tem que pensar agora num novo caminho, num novo passo, junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, não encarando eles como adversários, mas sim aliados ao soerguimento da empresa. Excelente, excelente. E na realidade as alternativas estão colocadas. O que não é mais alternativa? Então, vindo esse cliente aqui no escritório, o que eu devo dizer para ele? Eu não posso mais dizer para ele, cara, não se preocupa com o passivo fiscal. Cara, não vai pagar o passivo fiscal. Nós vamos enrolar o fisco indefinidamente. A nossa intenção é fraudar a Fazenda Nacional e não pagar os tributos. Isso eu não posso dizer. Mas assim, cá para nós, antes também não podia dizer isso. Se alguém dissesse isso antes, estava agindo de má fé, estava sendo aqueles advogados que vendem decisões judiciais. Não se pode fazer isso. Até em razão de um valor que a gente considera muito nobre no colegiado, individualmente, que você também alimenta, que é o valor da integridade. Então a integridade me impede de combinar fraudar o fisco. Isso não existe. O que a gente pode dizer para o nosso cliente, nós vamos encontrar uma condição de resolução desse passivo incomparável a qualquer outra condição que você já tenha visto. É isso. É isso. E aí, claro, o Cristiano perguntou, Marcelo, e aí tem que pagar o parcelamento e mais o tributo do mês. Claro, meu velho, é necessário... só um detalhe, Cristiano, para marcar uma compreensão sobre recuperação judicial. Todas as dívidas que a empresa em recuperação judicial constitui no curso da recuperação judicial não se submetem à recuperação judicial. Então, exemplo rápido, uma empresa que vende sapatos, ela entrou em recuperação judicial, todo mês ela paga para o fornecedor os bens que ela adquire para fornecer os sapatos. Essas dívidas com o fornecedor, que são constituídas no curso do processo de recuperação judicial, elas devem ser adimplidas regularmente. Isso também para a luz elétrica, isso também para o fisco. Né? A dívida fiscal que subsiste no tempo da recuperação judicial, ela deve ser adimplida sem dúvida alguma. Meu caro, 8h22, começamos 7h30, chegando quase 9 horas. Vamos fazer as considerações finais. Você fica absolutamente à vontade, Francisco, para fazer algumas ponderações que você ainda julgue pertinentes e depois vamos encerrar essa conversa maravilhosa, tranquila. E vamos marcar uma próxima daqui a pouquinho. Primeiramente, novamente, melhor dizendo, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, irão nos assistir, aos colegas do colegiado, aos meus familiares que estão me assistindo, inclusive até a minha mãe que está aqui como espectadora da live. Em especial a todas as empresas que estão buscando seu soerguimento, que vislumbram a possibilidade de uma recuperação judicial, mas que têm o passivo tributário como principal dificuldade. Com essas possibilidades que nós temos hoje, o crédito tributário ele não é, poderia dizer, um obstáculo ao soerguimento do agente econômico. Eu acredito que o crédito fiscal, através da transação e dos parcelamentos que nós temos à disposição hoje, ele pode ser muito bem trabalhado, ele pode ser muito bem repactuado, com condições altamente atrativas e muito positivas, para que a empresa consiga percorrer o ITER do procedimento de recuperação judicial. E eu acredito que a gente também tem que entender, mais uma vez, a Fazenda não como inimiga, e sim como aliada. Seja ela federal, estadual, municipal, ou, em casos específicos, em âmbito distrital. E no mais é isso, Marcelo, agradeço enormemente pelo convite, agradeço a participação dos colegas do colegiado, enfim, eu aguardo ansiosamente a próxima live, espero que na próxima a gente consiga trazer mais informações,
Conforme eu tinha dito no início, é muito difícil a gente exaurir esse tema. O tema de crédito fiscal em recuperação judicial ele é muito longo. Tem muita coisa que a gente deixou de falar, tem muita coisa que a gente deixou até de especificar, porque não dá tempo. Mas isso aí já demonstra, pelo menos, um novo horizonte, um horizonte positivo para as empresas que estão buscando seu erguimento. E é isso, um grande abraço, boa noite a todos. Beleza, Francisco, excelente te ouvir, aprender, trocar figurinha aqui com você. Agradeço a participação de todos os colegas que estão por aqui. Muitos perguntam por que a gente faz, né? Por que eu tenho feito tanto conteúdo sobre recuperação judicial. Na verdade, a minha intenção é bem simples. Eu quero produzir, junto com colegas, um exército pequeno de advogados e advogadas que atuem em recuperações judiciais, que ganhem muita grana fazendo isso e que trabalhem na recuperação da economia brasileira. Essa é a minha intenção, por isso tanto conteúdo gratuito, por isso tanta conversa sobre recuperação judicial. E aí ter a oportunidade de trazer para essa conversa, te provocar, porque a ideia é essa, a ideia é prática, é pensar na recuperação judicial, pensar no campo de batalha. E ter esse momento de quase uma hora de troca, de aprendizado, para mim, foi de um proveito maravilhoso. Cara, eu acabei uma audiência 7h20 e estava assim, cansado, porque mais de 3 horas de audiência por Zoom, um litígio pesado que a gente saiu super bem mesmo. Então, parabéns, não podia acabar melhor esse dia do que conversando contigo essa última hora. Um abração, obrigado novamente. Obrigado a todos os colegas também que nos acompanharam e até a próxima. Em frente, em frente! Em frente.